O estresse crônico tem efeitos devastadores na nossa saúde e na nossa longevidade. E é tudo que a gente não quer, né? A gente busca por uma vida bem vivida. A nossa busca é por uma vida cheia de saúde, bem-estar. Essa é uma vida boa, né? É a nossa busca. Então, a gente precisa entender o que a gente pode fazer para mudar aquilo que não anda bom. Eu espero que a gente faça essa busca para que quem está vivenciando um estresse crônico possa sair dele. E quem vivencia um estresse, que ele não se torne crônico, que a gente possa gerenciar esse quadro e não se afundar nele, né? Não é fácil cuidar do estresse, porque não existe uma coisa assim que você possa fazer, é um conjunto de coisas e tem a ver com mudanças internas e são mudanças desafiadoras. Sabe por quê? Porque tem a ver com a forma como a gente pensa. Os nossos pensamentos levam às atitudes. Então, mudando esses pensamentos, a gente passa a ter atitudes diferentes. Tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com os hábitos que a gente criou ao longo de um período. Então, não é fácil se livrar deles. Tem a ver com a forma como a gente foi cuidado quando a gente era pequeno e a gente acredita que aquilo era o melhor. Tem a ver com valores. Então, modificar tudo isso é uma tarefa desafiadora, né? Mas é uma tarefa de grande propósito, porque é a nossa vida, porque é a nossa saúde, é o nosso bem-querer mais precioso, né? Porque sem a nossa vida, a gente não faz mais nada. Sem essa base da saúde que sustenta todo o resto, a gente perde tudo, coloca tudo por água abaixo. E é tudo que a gente não quer. Então, é um desafio muito nobre e é enriquecedor. E a gente precisa entender isso porque uma coisa é o fato, uma coisa é aquilo que acontece, outra coisa é a interpretação que eu faço desse fato. Então, a forma como eu vou interpretar o fato tem a ver com tudo isso que eu falei. E a gente precisa separar essas duas coisas e precisa trabalhar para que esse entendimento, para que essa interpretação não seja uma interpretação gerada dentro de sofrência, gerada dentro de medos, de traumas, de preocupações já concebidas. Então a gente tem essa memória, né? E essa memória faz com que a gente repita e haja de acordo com ela. Então a gente tem que entender isso e rever esses valores para que a gente não coloque o peso maior do que deveria ser colocado dentro daquele fato. E isso é a gente usar a nossa liberdade, é a gente colocar em prática o nosso livre-arbítrio, tá bom? Essa é uma coisa. A segunda coisa que é possível a gente fazer é a gente perceber e sentir de verdade quais são os nossos limites. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e fazer além do que a gente pode. As pessoas vão oferecendo trabalho, a gente vai pegando e a gente pega tudo porque a gente quer parecer que a gente dá conta de tudo. E não é bem assim. A gente sabe que nós temos limites. Então, aprender a respeitar o seu próprio limite com gentileza é um dos fatores que ajudam a
diminuir o estresse. E, de novo, tem a ver com a nossa linha de pensamento, tem a ver com as nossas crenças, né? Às vezes eu acredito que eu posso tudo, que eu sou uma super mulher, então eu vou começar a pegar tudo e querer fazer tudo, né? E não é bem assim. Outra coisa é a gente desativar as notificações das notícias. Quando a gente recebe uma notícia já pronta, já mastigada, a gente só engole. E a gente não tem a oportunidade de saber se a gente quer saber sobre aquilo. A gente não tem a oportunidade de saber sobre o fato concreto e interpretar ele. E entender o que faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Então, quando eu só engulo os fatos, eu fico só ressoando esse fato. E isso gera estresse, porque tem muita coisa da mídia que faz a gente estressar, porque a mídia, ela consegue fazer isso dentro da gente, né? Ela expande assim e vibra de uma forma tão estrondosa que faz a gente estar, sabe, nesse auge dessa atenção e dessa de se tensionar, né? A gente vai retesando de tanta tensão com o assunto que fica explodindo, explodindo o tempo inteiro. Então faça escolhas dentro do que você quer ouvir, dentro do que você quer ler, dentro do que você quer estudar. Assim você pode buscar por pessoas que trazem esses fatos que você acredita, pessoas que você confia. Você pode escolher a revista que você quer ler, o artigo que você quer ler, de onde vem. Isso é muito importante. E dentro disso, eu acredito muito que a gente parar de fazer o outro entender aquilo que a gente quer que ele acredite, porque as discussões, principalmente diante a política, diante a... não se discute, né? Religião, diante a futebol, né? Por quê? Porque geralmente esses assuntos são assuntos que geram um grande calor dentro da gente e não mudam nada. Geralmente não muda a cabeça do outro. Geralmente o que faz é trazer esse assunto para que esse assunto fique inflamado, para que esse assunto fique... se torne até desagradável. E aquilo causa uma tensão, causa um estresse dentro da gente, né? Então, faça suas escolhas do que conversar, do que falar. Tem assuntos que a gente não precisa entrar, porque isso já diminui bastante o nosso estresse. Tem mais uma coisa que tenha a sua agenda de forma que você coloque dentro dela aquilo que você vai ser capaz de fazer, dando também prioridade ao que realmente é importante, ao que realmente vale a pena ser feito. Porque quando a gente começa a encher demais as coisas, a gente não dá conta e a gente não dá prioridade. Então, organize a sua agenda. Esses são alguns dos cuidados que a gente pode fazer para a gente restringir o estresse, tá bom?